Jonas capítulo 4 apresenta um contraste entre a impaciência do coração humano e a longanimidade de Deus. Jonas ficou triste, mais do que descontente. Ele irou-se intensamente porque Deus se arrependeu do mal. Jonas 3, verso 10. Em vez da alegria porque a graça de Deus alcançara os ninivitas arrependidos, ele permitiu que o seu coração egoísta e pecaminoso se tornasse ressentido. Deus ficou irado diante do mal porque ele é amor. O Senhor é tão compassivo e cheio de graça que um profeta bíblico chegou a criticá-lo por ser misericordioso demais. O tema de hoje em nosso guia de estudos da Palavra de Deus é: Deus é tardio em irar-se. O que o relato bíblico sobre o chamado de Jonas e sua missão nos ensinam sobre Deus? Você alguma vez na vida já falhou em demonstrar a misericórdia a alguém que te ofendeu? Como podemos nos lembrar do que Deus fez por nós para então estender a graça aos outros? Como fazer isso sem justificar o pecado, nem tolerar o abuso e a opressão? Eu gostaria de ler o seu comentário. Comenta aí, compartilha esse estudo com seus amigos e vem comigo! Vamos ler agora o texto que está escrito na Palavra de Deus. Mas Jonas ficou profundamente descontente com isso e enfureceu-se. Ele orou ao Senhor: Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa? Foi por isso que me apressei em fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és Deus misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor e que promete castigar, mas depois se arrepende. Agora, Senhor, tira a minha vida, eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. O Senhor lhe respondeu: Você tem alguma razão para essa fúria? Jonas capítulo 4, versos 1 a 4. A expressão traduzida como tardio em irar-se ou paciente significa literalmente ter um nariz comprido. É verdade. No hebraico, a ira era associada metaforicamente ao nariz e o comprimento do nariz representa quanto tempo alguém leva para ficar irado. Referências a Deus como tendo o nariz comprido significa que ele é tardio em irar-se e tem muita paciência. Enquanto podemos ficar irados rapidamente, Deus ele é longânimo e paciente, concedendo a sua graça a cada um de nós de maneira generosa. No entanto, isso não significa necessariamente justificar o pecado ou fechar os olhos à injustiça. Pelo contrário, o próprio Deus na cruz fez expiação do pecado e do mal para que pudéssemos ser justos e, ao mesmo tempo, declarar justos aqueles que creem em Jesus. Romanos capítulo 3, versos 25 e 26. Inconformado e irado com a ação dos ninivitas e com a reação de Deus, Jonas fez uma oração que confirma a razão dele ter fugido. O maior medo de Jonas não era o de enfrentar a violência dos ninivitas, mas que o pecado deles fossem perdoados. Esta foi a motivação da fuga de Jonas. Tira-me a vida, porque é melhor morrer do que viver. Foi o pedido desesperado e inconsequente do profeta. Apesar de suas intempéries, o senso de justiça própria, Jonas conhecia ao Deus a quem servia. És Deus clemente e compassivo, e tardio em irar-se, grande em bondade, e que se arrepende do mal. Jonas 4, verso 2. Diferente da versão tirana criada pelo pensamento de que Deus é um ser que tem prazer em destruir os desobedientes, a experiência do povo de Nínive certamente é uma prova contundente de que Deus não tem prazer na morte do perverso. Antes, deseja que ele se converta dos seus maus caminhos e viva.
Ezequiel 18, verso 23. A paciência de Deus para com o profeta foi tão grande quanto foi para com os ninivitas, se não maior, porque Jonas era conhecedor da palavra de Deus, mas aquele povo não sabia discernir entre a mão direita e a mão esquerda. Jonas capítulo 4, verso 11. Eram ignorantes acerca do que era certo e do que era errado. Deus, então, em sua infinita misericórdia, permite que aquele seu zelo pelo seu servo, que o seu servo aprenda, então, uma lição de amor. Como é bom saber que o nosso Deus é tardio em irar-se. Deus é misericordioso, bondoso, clemente, e que a sua misericórdia se renove na sua vida no dia de hoje. Que Deus te abençoe! Vamos orar. Deus bendito, tem misericórdia, Senhor. Abençoa a nossa vida no dia de hoje e que o Senhor nos alcance com a Tua graça, com a Tua bondade e com a Tua misericórdia. Fica, Senhor, conosco, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Fica com Deus, fique na paz. Maranata!